O jejum não trata-se de você fazer sacrifícios para Deus atender à tua vontade. Trata-se de estar sujeito a renunciar, alimente, se possível, outras coisas por estar a fazer ou a cumprir a vontade do seu Pai. E Daniel e Jesus, eles não podiam estar de fora nesse exemplo, porque eles são o verdadeiro exemplo que eu encontrei para trazer para vocês a luz daquilo que realmente é o jejum. E quando é que ele, de fato, ocorre. Então esse foi o papo da nossa semana. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido claramente e nos vemos na próxima semana com mais papos. Um beijo. A paz do Senhor te guarde. Tchau.